O nosso estudo de hoje está no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 40. Cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam e eu os cure. Emmanuel vem comentar na lição 139 do livro Caminho, Verdade e Vida, por amor. Os planos mais humildes da natureza revelam a providência divina em soberana expressão de desvelo e amor. Os lírios não tecem, as aves não guardam provisões, e misteriosa força fornece-lhes o necessário. A observação sobre a vida dos animais demonstra os extremos de ternura com que o Pai vela pela criação desde o princípio. Aqui uma asa, acolá um dente a mais, ali desconhecido poder de defesa. Afirma-se a grande revelação de amor em tudo. No entanto, quando o Pai convoca os filhos à cooperação nas suas obras, eis que muitas vezes se salientam os ingratos que convertem os favores recebidos não em deveres nobres e construtivos, mas em novas exigências. Então faz-se preciso que o coração se lhes endureça cada vez mais, porque fora do equilíbrio encontrarão o sofrimento na restauração indispensável das leis externas desse mesmo amor divino. Quando nada enxergam além dos aspectos materiais da paisagem transitória, sobrevém inoperadamente a luta depuradora. É quando Jesus chega e opera a cura. Só então torna o ingrato a compreensão da magnanimidade divina. O amor equilibra, a dor restaura. É por isso que ouvimos muitas vezes: nunca teria acreditado em Deus se não houvesse sofrido. Profundo demais o estudo de hoje. Porque para a pessoa que não está acostumada a estudar, ela vai ser obrigada a ficar um tempo de renúncia a todas as outras coisas que ela está fazendo e procurando estabelecer uma certa disciplina para poder aprender, às vezes, uma matéria que ela não gosta tanto assim, nem tem tanta afinidade, mas que ela é obrigada a parar para estudar, tem sofrimento, para daqui a pouco ser provado, e vamos ver se foi aprovado ou não. Se tiver aprovação, não precisa mais estudar aquilo ali passou a ser um patrimônio dele mesmo, vamos estudar coisas mais profundas. Emmanuel começa a fazer a comparação dele buscando nos quadros da natureza. Então, quando ele coloca aqui para a gente, né, que os lírios não tecem, as árvores não guardam provisões, e uma misteriosa força fornece-lhes o necessário, vem dizendo que tudo na natureza está tendo a provisão correta no momento correto. Então chega um momento que ele vai fazer a comparação com a gente. O que acontece com a gente nos círculos aí das nossas experiências aqui na carne? De repente acontece um revés qualquer e coloca a gente numa situação de necessidade. E quando coloca a gente nessa necessidade, está tendo uma razão para isso acontecer. Isso não acontece por qualquer motivo. Isso vem acontecer para testar, em primeiro lugar, a nossa inteligência em estar saindo daquela situação e, principalmente no futuro, testar também a nossa moralidade, porque no primeiro momento eu estou com fome, eu vou lá e mato para poder me alimentar. Mas no segundo momento eu vou estar com fome e vou procurar o alimento da maneira mais correta, sem trazer dor ao meu semelhante. Então a gente está sendo testado o tempo todo, né, tanto no campo da inteligência como no campo da moralidade. E aí, de acordo com as nossas decisões, a gente vai sentindo os resultados e daqui a pouco vai aprendendo a ter decisões mais maduras com relação à vida espiritual também. E ele vem fazer essa comparação, fala, olha, os lírios, as aves, por exemplo, eles não reclamam porque eles estão vivendo a vida ainda instintiva, igual a mesma relação da semente para a árvore, né, em relação ao princípio inteligente que anima os vegetais e os animais, para o espírito aqui, que somos nós, que estamos no corpo ainda. Mas as provisões são dadas da maneira certa, da maneira correta, e a gente questiona o Pai. Eu não queria que fosse dessa maneira, eu queria que fosse de outra maneira. Né? E é claro que quando a gente fala de questionar, a gente não está falando aqui também que a gente vai ficar de braços cruzados aceitando todas as situações da vida também, porque muitas desses testes que a gente passa é simplesmente para ver a nossa capacidade de reação. Então se você achar que é Deus que tá mandando, então vai ficar assim, não. Você vai fazer por onde? O tempo todo. Mas se as coisas não estão acontecendo do jeito que eu queria agora, eu continuo tentando agir, tentando fazer e sabendo, Deus está me testando.
né? Porque existe uma diferença muito grande daquela pessoa que entra na estagnação também, falando, ah não, Deus vai prover. Não, não é por aí a coisa. Se a coisa está testando a gente, né, o tempo todo, né, testando a gente com relação à inteligência e à moralidade, é porque quer ver a sua capacidade de reação. Porque a gente fica, vamos fazer a comparação com o lírio e com as aves aqui. Ué, se Deus simplesmente resolver tirar tudo, a lírio e a ave vai morrer. Né? Não é esse o objetivo. Ele está dando o necessário ali o tempo todo e criando a resistência, fazendo aquele princípio inteligente ele evoluir. Com a gente é exatamente da mesma maneira. Então vai ter um momento que a gente vai estar com uma saúde muito boa e de repente vem uma doença. E aquela doença vai vir o que vai testar agora a nossa capacidade de reação, a nossa fé, como a gente vai cuidar, o que a gente aprendeu de valor para estar cuidando do nosso corpo. Então vai vir um revés de fortuna, de repente fica muito limitado com relação ao dinheiro, vai testar a gente também na nossa capacidade, vai ser teste o tempo todo. Mas a gente vai vendo, até com relação a essa passagem aqui dos lírios, né, das aves, né, tem uma passagem do Evangelho que é assim, olha os lírios do céu, nem Salomão se vestiu tão bonito como os lírios. Né? E vai vendo o seguinte, já percebeu que na nossa vida, naquele momento exato que a gente realmente precisa, as coisas acontecem, igual está acontecendo com o lírio e com as aves aqui também. Eu fico lembrando assim, de vários casos que me vêm agora na cabeça, né, de, por exemplo, os pais que, no momento que os filhos estavam fazendo uma faculdade que era mais cara, que ele precisava pagar, arrumaram um bico, não sei aonde, apareceu uma oportunidade, eles abraçaram, conseguiram ter condições de ir lá pagar o estudo dos filhos. Quando os filhos se formaram, por algum motivo aquela oportunidade foi embora. Por quê? Porque não, aquilo ali era só para te ajudar a pagar o estudo dos filhos. Daqui a pouco você fica lamentando, ah, eu trabalhava aqui e fui mandado embora. Não, você foi mandado embora porque na verdade era só para aquilo ali mesmo. Você cumpriu, agora acabou. Agora vamos dedicar a você mesmo. Aí a gente fica se lamentando, ah, mas era tão bom quando eu trabalhava. Não, não era bom. Foi bom enquanto estava ali o período que você estava pagando a faculdade. Agora não, se você continuar, você ia acabar com a tua saúde mais rápido. Agora não, você está tendo mais tempo agora, porque a tua missão é outra, vamos fazer outra coisa. Mas as coisas misteriosamente, né? E a gente tem que ter muita sabedoria para poder compreender como Deus vai atendendo os nossos pedidos, porque Deus não atende o pedido nosso, assim como o pai não atenderia qualquer pedido que a criança faz. Porque a criança faz pedidos que ela quer ganhar todos os presentes, todos os brinquedos e não vai dar valor aos brinquedos todos. Ela quer ficar comendo um monte de besteira que daqui a pouco vai estar colocando em risco a sua própria saúde. Ela quer diversão o tempo todo e negligenciando a sua alfabetização e os seus ensinos iniciais aí no primeiro grau, na alfabetização. Então não vai atender tudo. A gente não vai atender tudo, porque a gente sabe o que é bom para os nossos filhos. O pai também, que atende a gente também, ele sabe o que é melhor para a gente. Tem uma passagem no Evangelho maravilhosa que fala assim, né? Se vocês, ainda sendo ruim como vocês são, o filho vai pedir pão, vocês nunca vão ter coragem de dar uma pedra para o filho de vocês que pede pão. Imagina o pai que está nos céus, que é o amor infinito. O que a gente pede, ele vai dar. Agora, a questão é a gente interpretar e ter sabedoria de entender como ele está dando a gente. Porque não vai estar dando, na maioria das vezes, na medida que a gente quer, porque os nossos pedidos ainda são muito desequilibrados, muito descabidos ainda. Mas se a gente tiver essa fé aqui, né, porque acontece em relação ao lírio, em relação às aves, e ele vem falar para a gente também, né, até com relação à vida dos animais, ele mostra aqui os extremos de ternura. Está uma asa aqui, um dente a mais ali, um desconhecido poder de defesa. Isso vai acontecendo o tempo todo, mas quando vem com relação a gente fica se lamentando, a gente acha que não é o suficiente, a gente fica percebendo até mesmo com relação, né, aos critérios de beleza, de estética. A pessoa nunca está satisfeita com o corpo, são poucos os que dizem para você, ó, eu me amo, esse corpo aqui é o melhor que eu tenho hoje, é o melhor para a minha evolução. Né? Ah, mas a pessoa queria ser assim, queria ser assada, queria que o cabelo não ficasse branco, queria que fosse mais magro. Não, eu quero exatamente isso aqui. Isso aqui é o que eu preciso, é o que eu agradeço a Deus o tempo todo, porque foi aqui que Ele está me testando. Agora é claro também, não vou ficar na estagnação, como eu falei, porque eu preciso desse vaso aqui para poder estar cumprindo a minha missão aqui. Então não vou relaxar dele também totalmente. Mas também vamos aprender a ter um pouquinho de gratidão, porque o Pai que ama de verdade está atendendo a gente o tempo todo.
tudo está cooperando. São várias cirurgias espirituais que acontecem durante o sono. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.